Mamãe, vou morrer? Consegue imaginar como eu responderia a essa pergunta de uma criança? Acho que quando eu morrer serei um anjo, pois sou pequeno e nunca fiz nada de ruim para ninguém. Olá, meu nome é Olga e este é meu filho de 12 anos, Artyom, e ele pode morrer. Ai, sabe, eu comecei a entender isso, provavelmente se for analisar desde algum momento, acho que abril de 2016. Começaram a aparecer hematomas inexplicáveis pelo corpo. A criança se machucava e ficava com um enorme hematoma na perna. Pergunto, Artyom, quando foi? Ele responde, mãe, não lembro, não sei. E eu comecei a entrar em pânico, mas de certa forma não fiquei obcecada logo de cara, meu marido me acalmava. Olia, o que você quer? Ele é assim mesmo, corre pra todo lado, é um moleque, faz parte, quem nunca teve um hematoma, ainda mais menino. No mês de maio, quando as crianças, digamos assim, as pessoas tiraram todas aquelas roupas quentes, quando começaram a usar roupas de verão, shorts, foi simplesmente um desastre. As pernas dele estavam todas roxas. Pernas, braços. Isso me assustou muito e eu sugeri para minha família, falei, vamos fazer um exame só para eu ficar mais tranquila. Pedi para as meninas do laboratório fazerem o exame. Então, elas, em uns 15 minutos, trouxeram o resultado do exame para mim. E na verdade, se você pensar bem, tudo mudou depois disso. Porque como eu entendo de exames, quando vi o resultado, percebi que era algo muito ruim. Ele já não tinha nem plaquetas, nem eritrócitos, nem leucócitos, ou seja, não tinha os 3 principais tipos de células sanguíneas que todas as pessoas têm. Os leucócitos dele estavam em um nível que indica a imunidade da pessoa de modo geral. Eles estavam zerados, então até um resfriado ou espirro de alguém era perigoso para ele. Observar essas pessoas, como crianças, por exemplo, meu Artyom de fora, é difícil dizer que essa pessoa, essa criança está doente, porque externamente isso não se manifesta de forma alguma, exceto pelo bem-estar interno da própria pessoa. Sabe, naquela época, ele provavelmente, por causa da idade, já não se sentia muito bem, mas para uma criança de 8 anos entender e explicar, mamãe, estou me sentindo fraco. Bem, agora analisando, eu entendo que ele não estava bem, pelo fato de que ele chegava da escola e ia direto dormir. Mamãe, meu coração está batendo forte, eu vou deitar aqui, está batendo muito forte. Mas de novo, eu não entendia. Ele corria, mas na verdade não, pois tinha hemoglobina baixa e o coração só tentava compensar. Eu não percebia isso na época. Lembro bem da data, 30 de maio, quando todas as crianças iam à cerimônia de encerramento do ano letivo. Eu e Artyom fomos para o hospital, e foi a partir desse momento que começou, simplesmente, um verdadeiro pesadelo em nossas vidas. Logo nos mandaram para o RNPT Zborovliani para esclarecer o diagnóstico, então fomos para lá. A médica veio e disse que não era leucemia. Pensei, meu Deus, que felicidade, e respirei aliviada. Ela disse, é pior. Você entende o meu estado? É pior. O que pode ser pior? O que pode ser pior do que, como todos nós já ouvimos falar, leucemia? Ela disse, é anemia plástica. É quando o próprio sistema imunológico, é como uma doença autoimune, quando o próprio sistema imunológico consome a própria medula óssea, ou seja, ele simplesmente a destrói. Em Borovliani me ensinaram, quando Artyom estava com plaquetas baixas, diziam para mim e Olia ficarmos atentos para que ele não balançasse a cabeça, pois um movimento brusco poderia causar hemorragia cerebral. Lá fora, as crianças brincam e alguém empurrou outras sem querer. Ali, na barriga, tudo bem se for no braço, não é só hematoma. Mas na barriga pode ser hemorragia interna, quase impossível de conter. Então eu tenho medo da morte? Sim. Bem, quem não tem medo da morte? Todo mundo tem medo de morrer e não quer. Todo mundo quer viver, aproveitar a vida. A morte, claro, é uma coisa assim, ninguém escolhe quando. Ela não vai te perguntar, mas dá para fazer de tudo para não morrer e é isso que estamos tentando fazer agora. A médica nos sugeriu uma terapia imunossupressora, ou seja, é quando fica assim. No transplante, destruíram totalmente a medula óssea do meu Artyomka de forma artificial. Eu só podia ver meu filho em horários determinados e através do vidro. Ele estava lá deitado, tão fraquinho, com um monte de tubinhos nele. Então foi difícil para todos. Foi difícil para ele, foi difícil para mim. Os médicos diziam que ele chorava o tempo todo à noite. E depois, de alguma forma, depois o médico veio e disse, pare mamãe, acalme-se, vai ficar tudo bem, tudo vai dar certo. Mas o que significa dar certo? Quão bom pode ser? Em vez de chorar, apoie seu filho e lute por ele. Ele precisa ver você sorrindo para querer viver, não chorando sempre.
Então nós tentamos fazer tudo como o médico nos orientou. Oi, hoje vamos contar a história do Artyom, que luta há mais de 4 anos contra uma doença grave. Para ajudar a família a encerrar a arrecadação mais rápido, os dados bancários estão na descrição do vídeo. Já arrecadaram mais da metade do valor necessário. E não se esqueça de curtir, deixar um comentário, porque assim podemos divulgar essa história e fazer uma boa ação mais rápido. Muito obrigada. Existe esse critério, 100 dias, ou seja, eles dão 100 dias após a imunossupressão. Esse é um momento em que o organismo luta pela vida. Se passaram 100 dias, ninguém vai dizer que seu filho ficou saudável após esse tempo, mas já é possível prever como as coisas vão evoluir. Artyom se levantou por volta dos 72 ao dia e seus exames melhoraram. Foi como um milagre, e depois de 9 meses o médico nos disse que podíamos ir para casa. Mas continuamos tomando o medicamento vital, que por si só pode causar vários tipos de câncer, ou seja, ele próprio é um veneno no fim das contas. Pois é. E naturalmente, sabe quando uma mãe dá veneno para o filho com as próprias mãos toda noite e pensa, caramba, será que estou fazendo a coisa certa? Talvez eu não devesse fazer isso? E eu, consequentemente, provavelmente perguntava aos médicos várias vezes, quando podemos diminuir a dose? Quando podemos diminuir a dose? Assim que diminuímos a dose, os exames pioram, ou seja, não podíamos mesmo reduzir essa dose. Nenhuma vez os exames do Artyom, depois desse salto, da troca do medicamento, da redução da dose, nenhuma vez conseguimos voltar aos resultados que tínhamos antes, infelizmente. Por quanto tempo durou a remissão ao todo? Foram cerca de 2 anos e meio. Tudo melhorava. Eu achava que venceríamos essa doença, que logo pararíamos o remédio e esqueceríamos tudo como um pesadelo. Você consegue imaginar como nos sentimos quando percebemos que tudo pelo que lutamos tanto estava desmoronando, tudo estava caindo por terra? Depois disso, nossa vida em família deixou de ser tranquila e não conseguíamos mais ficar sem o remédio. Língua russa. Língua russa é a minha melhor matéria, matéria boa. É verdade que não sou muito forte nela, mas é a melhor matéria. A professora é gentil, é boa. Eu perdi o 3º e o 4º ano, comecei a frequentar o 5º, fiz todo o 5º e o 6º, e aí no 7º de novo, bem, em casa. Eu quero muito ir para a escola, conversar com os amigos, com os colegas de classe. Eles sempre me escrevem, sabe? Eu converso com eles, mas só pelo Viber, à distância. Com a minha turma, com a minha professora responsável. Família comum com crianças que frequentam a escola? Não digo que as pessoas não valorizam, mas não entendemos. Queremos algo melhor, que nosso filho estude bem e seja o primeiro. É ótimo que ele conviva e se comunique com as outras crianças, viva essa experiência, mesmo sem aprender a lição, tirar nota baixa ou se comportar mal. Claro, mas que ele esteja com as crianças na sala de aula, inserido na sociedade e não isolado em casa como agora. Na verdade, ontem foi o primeiro fim de semana do mês que passamos em casa, porque todos os outros fins de semana passamos na UTI. No domingo, Artyom se levantou, veio até mim e fiquei horrorizada. Ele tinha uma erupção hemorrágica nas pernas, com pequenas hemorragias e pontinhos azulados, ou seja, pequenos hematomas. Eram muitos e eles simplesmente, normalmente aparecem nos membros. As partes que recebem menos sangue, como pernas e braços, principalmente as pernas, já representam risco à vida. Então pensamos, o que fazer? Para onde correr? Meu marido falou, calma, não entre em pânico, vamos fazer exames primeiro. Cheguei em casa e esperamos o resultado dos exames, pois o médico disse que levaria até 1h30. A doutora não soube me dizer o número do exame, pois eram as plaquetas. Minhas pernas roxas indicavam plaquetas baixas. Ela falou, Olga, vou te mandar pelo Viber. Eu disse, claro, preciso mostrar o exame ao médico, pode mandar. Sabe, quando vi esse exame, trabalho na saúde há 24 anos, eu nunca vi exames assim nos meus pacientes, nem mesmo nos oncológicos. Meu filho não tinha plaquetas nenhuma. O conceito de PLT, plaquetas 0, simplesmente não existiam. Como eu disse, o normal é a partir de 150, mas no nosso caso não tinha. O que fazer? Nós entramos em pânico, em desespero e fomos correndo para o hospital infantil. Quando cheguei lá, todos perguntaram, o que aconteceu com você? Domingo à noite perguntei o que houve. Falei, trouxe meu filho, as plaquetas estão zeradas. Eles me olharam como se eu fosse uma mãe meio inadequada, provavelmente. Como assim, plaquetas zeradas? Como isso pode ser possível?
Provavelmente todos os reanimadores da nossa ala pediátrica se reuniram, fomos internados às pressas na UTI pediátrica e novamente começou a transfusão de plaquetas. Alguém pode perguntar, qual o problema? As plaquetas caem, é só transfundir. O que você faz? Estão transfundindo, ajudando. Para nós isso é muito ruim. Cada transfusão, esse tipo de transfusão, piora ainda mais o nosso estado principal. No nosso caso, o transplante é um tratamento e uma chance real de que a criança não fique só em remissão temporária, mas se cure de fato. Todos os pais que enfrentam doenças como a do meu Artyom têm medo dessa palavra. A transfusão é feita por soro. Não precisa cortar nada nem fazer mais nada. É uma infusão comum que passa pelo soro, transfere, o que já foi preparado, a medula óssea necessária. O ideal é que o doador seja 100% compatível. No nosso caso, com certeza é 100%. Os doadores 100% compatíveis geralmente são irmãos ou irmãs na família. Os pais, como muitos, perguntam por que não posso ser doadora. Sou compatível com meu filho em 50%, mas não posso doar. Porque 50% vem da mãe, 50% vem do pai. E o mais assustador e o mais importante vai começar depois, quando for preciso cuidar dessa criança, quando acontecer isso. Pode haver uma série de complicações diferentes, começando pelo fígado, pâncreas, rins, tudo o que uma pessoa tem basicamente. O mais importante é cuidar dele depois. Quando nossos médicos bielorrussos disseram que precisávamos fazer urgentemente um transplante e falaram que na verdade não havia um doador compatível, começamos a procurar opções de clínicas. Foi o nosso pai quem fez um trabalho enorme e a única clínica foi a clínica da cidade de Friburgo, na Alemanha. Ela concordou em nos receber. Eles especificaram claramente na carta onde estava escrito: assim que todo o valor necessário de 250 mil euros for depositado na conta da clínica, a clínica estará pronta para receber o paciente para o tratamento. Descobrimos que seria caro. Mas quando você vê isso e entende que a vida do seu filho é avaliada em uma quantia tão absurda de dinheiro, que você simplesmente não tem de onde tirar, não tem nada para vender, aí não sei o que fazer, para onde correr. Sabe, foi assustador, não sabíamos por onde começar, mas tivemos muito apoio, nossas meninas voluntárias nos ajudaram muito, agradecimento especial a elas, claro. Nós já pagamos 25 mil euros, ou seja, já iniciamos o programa de busca por doador, lá já na Alemanha. Esse é um procedimento demorado e temos medo de perder tempo, mas tenho esperança de encontrar um doador porque... Será que somos tão azaradas? Como posso dizer, lidamos emocionalmente, mas foi difícil. Foi difícil entender como isso aconteceu. Porque até há pouco tempo seu filho estava correndo, pulando, vivendo, e agora ele já está deitado na cama e nem pode se levantar sem necessidade. Nosso pai ficou muito abalado emocionalmente com tudo isso, para ser sincera. Ele adoeceu, teve 2 micro-AVCs durante o tempo em que estávamos em Borovliane. A vovó envelheceu pelo menos uns 10 anos. Bem, sabe, acho que para mim foi mais fácil do que para todos, quer dizer, mais fácil porque eu estava sempre por perto, eu via tudo o tempo todo. Sabe, claro, dizer que isso é assustador, acho que essa palavra nem chega perto de descrever o que é. Era essa a pergunta. O Artyom me perguntava com frequência antes: mamãe, eu vou morrer? Você consegue imaginar como eu poderia responder a essa pergunta para uma criança? Mamãe, eu vou morrer? Eu disse: Artyom, por que você pensa isso? Por que morreria? E ele está deitado assim, olhando para o teto e diz: provavelmente quando eu morrer vou ser um anjo. Eu ainda sou pequeno, ainda não fiz nada de ruim para ninguém nesta vida. Você entende? Eu fico assim, preciso explicar de algum jeito para ele. Filho, de jeito nenhum você vai morrer, do que você está falando? Eu até tento não dar muita atenção para isso. Começo a dizer: Artyom, isso é bobagem, são pensamentos ruins, mas por dentro tudo dói tanto. E eu entendo que ele está dizendo em voz alta aquilo que eu tenho medo até de falar, e até de pensar sobre isso. Ser mãe de um filho que está morrendo e você sabe disso é assustador. Isso é realmente assustador. Porque você faz tudo o possível e o impossível, e às vezes até o que não está ao seu alcance, e você entende que não é Deus nem um anjo, e que não pode ajudá-lo de jeito nenhum.